Olá, sou Bruno Manuel Oliveira Rodrigues, sou estudante de Letras Português e Inglês na Unigran EAD. Atualmente eu vivo em Lisboa, Portugal, e por esse motivo eu estou fazendo a matéria de estágio supervisionado em língua inglesa 3 por videoaula. Hoje será a última videoaula a ser gravada é, do ensino médio. Ao total foram 8 aulas com ensino fundamental e ensino médio. Hoje será a última aula. Então, hoje nós iremos falar sobre os pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos em inglês é um conteúdo bastante fácil de ser estudado, então acredito que a videoaula de hoje não durará tanto tempo assim. Eu tratei de buscar exercícios e exemplos para que se transmita de forma mais fácil aos alunos. Tá? Então, o que são? A aula de hoje são os pronomes reflexivos em inglês e o que são e para que serve. Então, deixa eu mudar aqui. E para que serve? Então, os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos em inglês, né? São palavras que substituem os nomes, que são os substantivos, referidos indicando relação de coincidência entre o sujeito e o objeto. Cada um deles corresponde a uma pessoa do discurso da primeira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural. Então, os reflexive pronouns, eles nada mais são palavras que vão substituir ou que vão indicar quem pratica a ação. Por exemplo, eu me cortei. Eu me cortei. Eu sou a pessoa que fiz a ação e recebi a ação ao mesmo tempo. Porque eu que me cortei. Então, eu fiz a ação de me cortar e cortei a mim mesmo. Então, reflexivo, ele está refletindo. Então, a ação reflete a quem faz. Então, tendo essa ideia, a gente vai ter um pouquinho mais claro os pronomes reflexivos. Deixa eu diminuir aqui. Floating Mirroring Controls. Sim. Então, aí nós temos aqui do lado os reflexive pronouns, que em inglês são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Então, esses são os pronomes flexivos em inglês. Como eu disse, então eles vão indicar uma pessoa, eles vão indicar um pronome, né? Eles vão indicar o pronome de qual praticação, o sujeito que pratica ação. Então, myself vai estar relacionado com o pronome I, que é eu, yourself com you, que é você, no singular, himself, he, que é ele, herself, ela, itself, it, ourselves, nós, yourselves, you, no plural, tá bom? Quando se refere a vocês no plural. Themselves indica o they. Então, aí é a tradução. Então, myself, né, vai ser eu me cortei. Então, aqui a gente tem o myself com o me, ou eu mesmo, né? Então, vai ter essa ideia quando eu falo myself, eu mesmo. Então, essa reflexão, né, é o que reflete. A ação vai refletir em quem cometeu a ação, no sujeito. Então, por isso que é pronome reflexivo. Então, eu me cortei, I cut myself. I cut myself. Que é eu me cortei em inglês. Então, I cut myself. Aqui eu uso para referir a mim mesmo. Eu mesmo fiz essa ação. Aí temos o yourself, que é o T, ou te cortaste, o C, você mesma ou tu mesma, né? Você mesma, você mesmo ou tu mesmo. Tu mesmo te cortaste. Tu mesmo te cortaste. É, you cut yourself. You cut yourself. Você se cortou. Então aqui usando o yourself. Porque a pessoa, yourself, tu, né? A pessoa tu que cometeu a ação, ou você, né? Cometeu a ação e também recebeu a ação. Himself, se ele se cortou, ou
ele cortou a si mesmo, entendeu? Tem essa ideia de a pessoa mesmo cometer a ação. Então, ele se cortou. He cut himself. He cut himself. Ele se cortou. Aí tem o herself, que é igual, né? Em português até tem mais, né? Se, ela, si mesma. Em inglês apenas herself. She cut herself. Então aqui a gente vê, né? O she cut herself. Por quê? O pronome reflexivo do she é herself. Aqui a gente tinha himself. Porque o himself é o pronome reflexivo do pronome he. He, himself. Próximo. Itself, si, ela, si mesma, ou ele, si mesmo, para objetos, coisas e situações. O it é um pouquinho mais complicado, né? Porque em português a gente não tem uma equivalência, porque o it vai ser para animais ou para objetos. Mais para frente eu trouxe mais exemplos para poder explicar e ficar mais claro. Porque, assim, em teoria, a gente fala, mas como que eu vou usar o it para uma coisa, né? Porque em português a gente sempre tem um gênero, ou é masculino ou é feminino, tanto para é, o computador, por exemplo, é masculino, e coisas assim. Mas em inglês a gente tem o it. Aí temos o ourselves, que aqui está no plural, né? A gente tem o vs por conta que a palavrinha termina em self. Quando a gente troca o plural, ele vai vir um VES. Então, vai ser nós mesmos, yourselves, que é no plural, né, vocês mesmos, e themselves, que é eles mesmos. Então, esse self, o que significa? O self, no finalzinho das palavras, vai indicar o que a gente conhece como selfie, né? A gente tira selfie. O que que a gente está fazendo? Tirando fotos de nós mesmos. Então, o self vai indicar isso. É o que eu já estou repetindo várias vezes, mas é para que fique claro que o self vai significar essa reflexão. O self é você mesmo, né? Sei que é selfie. Tirar uma foto de mim, um autorretrato. Próximo. Se não pulou. Vamos. Aqui vamos, né, ter o uso dos reflexive pronouns. Então, os reflexive pronouns podem assumir diferentes valores nas sentenças, mas sempre no sentido de ações realizadas pelo próprio sujeito, né? O que eu acabo de dizer. Assim sempre concordo com o sujeito. Dancing with myself. Dancing with myself. Dançando comigo mesmo. Dancing with myself. Então, eu estou dançando comigo mesmo. Então, eu estou praticando ação e recebendo ação. Aqui eu poderia usar. Então, aqui eu escrevi, né? Que não seria correto usar dancing with me. Porque dancing with me, ele vai ter uma ideia que tem uma segunda pessoa, não a pessoa mesmo praticando a ação. Então, dancing with myself é uma reflexão que eu estou praticando e recebendo ação. Dancing with me tem uma ideia de uma segunda pessoa, não da pessoa que está fazendo sozinho. Então, dance with me, dance with me. Eu estou convidando uma outra pessoa. Sempre vai ter essa ideia de ter alguém mais. Ah, aí aqui, por quê? Porque o sujeito e o objeto da ação são os mesmos. Então, dancing with myself. Sempre que eu tiver o mesmo sujeito praticando a ação, a gente vai ter que usar o pronome reflexivo. Aí também temos aqui, I hated myself at the moment. I hated myself at the moment. Eu me odiei naquele momento. Então, aqui no slide, ó, eu tenho um pronome. Como que eu vou identificar qual é o meu pronome reflexivo? Porque aqui eu tenho o meu pronome, né? I, que é eu. I hated. Eu odiei, tá no passado. I hated myself. Eu tive esse sentimento de ódio comigo mesmo. Então, eu preciso usar o pronome reflexivo. Então, I hated myself at that moment. Né? Naquele momento. Aqui é outro. Did you talk to her by yourself? Did you talk to her by yourself? Você falou sozinha com ela? Did you talk to her by yourself? Então, aqui a gente vai ver que quando tem o by e o pronome reflexivo,
Ele quer dizer que a ação foi praticada sozinha. Então tem o by, a ação foi praticada sozinha. Did you talk with her? Did you talk to her by yourself? Então, by yourself, sempre vai ter a pessoa fez sozinha. Por exemplo, I cooked by myself. Eu cozinhei sozinho. I cooked by myself. Outro exemplo, é, I was at home by myself. Eu estava em casa sozinho. I was at home by myself. Então, quando tiver o by e o pronome reflexivo, vai indicar que está sozinho. Um outro exemplo. É, é, she finished the work by herself. She, she finished the work by herself. Ela, né, terminou o trabalho sozinha. Ou fez essa ação, né, de terminar algo sozinha. By yourself, by himself, by itself. A gente vai ver mais exemplos aqui com o by. Então, aqui. Então, dá essa ênfase do agir sozinho. Então, sempre ocorre com by antes do pronome reflexivo. He cleaned the table himself. He cleaned the table himself. Ele, ele limpou a mesa. E se eu dissesse he cleaned the table by himself? Ele limpou a mesa sozinho. Teria essa ideia. Aqui eu coloquei um exemplo. The computer turned it off by itself. Então, o computador desligou sozinho. Então aqui eu uso do it, porque a gente está falando de um computador. Então, the computer turned it off by itself. Or the computer turned it on by itself. Ele desligou sozinho ou ele ligou sozinho. Então vai ter essa ênfase aqui de agir sozinho. Então, o computador ligou sozinho. The computer turned it off by itself. Mais exemplos com pronome reflexivo, né? Pra gente, vamos analisar de perto o pronome e o pronome reflexivo. Vamos lá. He looked, he looked at himself in the reflection. Ele se olhou no reflexo. Então, he é o ele, né? Então, o he, o pronome reflexivo do he é himself. Isso que tem que ter em mente. Tem que ter decorado, né? Na verdade, tem que aprender, mas de começo assim tem que decorar o que pronome reflexivo indica o pronome pessoal. Então, he looked at himself. Eu sei que o he é himself. Her, herself. You, yourself. You no plural, yourselves. Então, a gente tem que ter essa ideia clara. Então, ele olhou para si mesmo, né? Essa ideia. Ele olhou para si mesmo, no reflexo. Então, ele fez a ação de olhar e de se ver ao mesmo tempo. De se olhar e se ver no reflexo. Então, é, ele praticou a ação e também recebeu a ação ao mesmo tempo. Então, a gente faz o uso do pronome reflexivo. She bought herself a bag. Ela comprou uma bolsa para si mesma. Então, aqui a gente tem o she, tem o mouse, she e herself, porque esse está conectado com esse. Então, ela comprou uma bolsa para si mesma, porque ela praticou a ação de comprar e de receber ao mesmo tempo. She painted herself in the paper. She painted herself in the paper. Ela pintou, né? Ela mesma no papel. Poderia traduzir assim? Sim. Ela, ela pintou a si mesma no papel. Ou ela se pintou no papel, porque em português a gente indica o C aqui, ela se pintou. A gente já sabe que ela pintou ela, o seu rosto, a sua, a sua pessoa no papel. Aqui, it sings to itself when it's lonely. Ela ou ele, né, indicando coisa, canta para si mesmo quando está só. Ou canta consigo mesmo quando está só. Então aqui a gente não sabe, né, o que é uma coisa, um animal, provavelmente um animal. Então que canta para ele mesmo ou ela mesma quando está lonely, sozinho. Então, o it, temos o pronome it, e a gente sabe que o equivalente do pronome flexível é o itself.
We need to call them ourselves. We need to call them ourselves. We need to call them ourselves. Nós mesmos precisamos ligar para eles. Então, a gente tem o we aqui. We need to call them ourselves. Temos que chamar a eles nós mesmos. Então, we com ourselves, que está no plural. Aí aqui a gente tem uma coisinha para dizer sobre o ourselves. Porque em português a gente pode dizer eles se amam, né? Eles se amam. Mas eu não posso falar em inglês assim. They love themselves. They love themselves. Por quê? Por conta disso daqui, que é o ourselves. Ele vai indicar que é uma coisa individual. They love themselves. Cada um ama a si mesmo, e não um conjunto. Porque em inglês nós também temos os pronomes reflexivos, nós temos os pronomes recíprocos, perdão. Nós temos os pronomes recíprocos, que vai ter essa ideia que a gente tem no português usando os pronomes reflexivos. Então, se eu quero dizer que eles se amam, em inglês eu tenho que falar they love each other. Each other, they love each other. Eles se amam, que tem essa ideia de conjunto. Porque que o reflexivo é uma ideia mais individual para cada pronome. Então, com we, a gente vai ter ourselves. Aqui eu trouxe alguns exemplos. We need to understand ourselves. Precisamos nos entender. Mas eu me entender comigo mesmo, você consigo mesmo. Então, individual. We let ourselves down. We let ourselves down. Nós nos desapontamos. Eu me desapontei de forma individual, você desapontou de forma individual. Estamos desapontados. Mas de forma individual. Se eu quiser falar, nós desapontamos um ao outro. We let, we let down each other. Para ter essa ideia de nós dois, né? De grupo. You go home talking to yourself. Vocês vão para casa conversando com vocês mesmos, individualmente. Então, eu conversando comigo mesmo, a pessoa conversando com ela mesma. E aqui eu poderia trocar, né? You go home talking to each other. Aí sim, são duas pessoas conversando consigo mesmo. Essa é a ideia de conjunto, que é o recíproco em inglês. Mas aqui a gente tem essa ideia do pronome reflexivo de forma individual. Outro, aqui, como os exemplos que eu dei, né? They love themselves. Eles se amam individualmente, cada um a si mesmo. Se eu quiser falar que amam, os dois se amam em conjunto, they love each other. Aí aqui vamos para uns exercícios, né? Como sempre, de fixação, porque não é tão difícil, é mais assim a prática, né? Saber que é de forma individual e que cada pronome corresponde a um pronome reflexivo. Isso é essencial que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai identificar o pronome e saber qual é o pronome reflexivo que a gente tem que pôr aqui. You should not expose to the sunlight without protection. Qual é o pronome que a gente tem aqui? Nós temos um pronome aqui. You should not expose espaço to the sunlight without protection. Nós temos aqui o you. Então, se nós temos o you, nós temos duas possibilidades. Vou voltar ao slide aqui. Por quê? Porque nós temos o you aqui, de azul, e o you aqui de rosa. Nós temos yourself e nós temos um yourselves, que está no plural. Então, vamos lá. You should not expose her to the sunlight without protection. Como a gente não tem um contexto aqui, a gente pode usar os dois, porque aqui não consigo identificar se está falando para uma pessoa somente, para você ou para vocês. Então, a gente pode usar os dois aqui nessa questão. You should not expose yourself to the sunlight without protection. Você não deve se expor à luz solar sem proteção. Ou vocês não deveriam ou não podem, né? Ficar na luz solar sem proteção. Então, a gente pode usar o yourself e yourselves, tá bom? Na questão 2.
Everyone has problem. Everyone has problems. The president has problems. Professor, mas aqui não tem nenhum pronome. Estão certos disso? Porque a gente tem aqui, um substantivo, né? President. Então, the president, ele pode ser um sujeito masculino, um sujeito feminino. Porque tem o presidente, né? Pode ser homem ou pode ser mulher. Então, aqui a gente também. Então, o presidente, ele ou ela tem problemas, né? Has problems. Todo mundo tem problemas. Até o presidente, né? Seja ele masculino ou feminino, tem problemas. Então, a gente vai lá na tabelinha outra vez. Então, ele tem problema ou ela tem problema, ele tem problema. A gente sabe que é equivalente ao he em inglês, que é ele, himself, e ela, herself. Então, a gente vai lá na atividade de novo e vê que não indica se é um homem ou se é uma mulher. Então, aqui a gente pode usar os dois também. Everyone has a problem. The president himself or the president herself has problems. Então, aqui também cabe os dois. Outro. The rich countries cannot isolate from the poor ones. Então, os países, the rich countries, os países não podem isolar eles mesmos das pobrezas, né? De outros países pobres. From the poor ones. Então, os países ricos não podem isolar eles mesmos de países pobres, né? Ou de outros países pobres. Então, aqui a gente tem o countries. Então, eles, né? Eles, os países ricos. Então, tabelinha de novo. É eles. Eles em inglês é they, né? Então, tá no plural. Então, themselves. Então, aqui tá no plural. Então, a gente vai usar o themselves. Olha como que fica a frase. The rich countries cannot isolate themselves from the poor ones. Aí estaria correto. I say too, I don't have enemies and I mean it. Então, aqui qual é o pronome? A gente tem o pronome I. A gente sabe que o I é myself. Então, I say to myself, I don't have enemies and I mean it. Então, eu digo a mim mesmo, ou a mim mesma, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Não tenho inimigos e I mean it, é como dizer com verdade. Então, I mean it. Tipo, eu confio, né? Eu acredito. Então, I say to myself. 5. It's difficult to resist the appeal of chocolate. We find it irresistible. Então, a gente tem outro pronome aqui, o we. Vamos lá na tabela. Se nós temos o we, nós identificamos o we aqui. Aqui, nós identificamos o we. E o we é ourselves. Então, vai ser ourselves. Então, o que eu peço para vocês? Que peguem essa tabelinha, façam, repitam várias vezes, para que quando vão falar, pensar, eu quero falar sobre ela. Que é she. Então, she, herself. He, himself. Eu quero falar no plural. O you, yourselves. They, themselves. We, ourselves. Então, repete várias vezes, né? E refazer os exercícios é uma boa prática para poder memorizar, porque não é um conteúdo muito difícil. It's difficult to resist the appeal of chocolate. We, então só tem um we, ourselves. Então, we ourselves find it irresistible. Então, essa questão é isso. Se quiserem, podem refazê-lo, né? Para poder, assim, praticando. Aí, o quiz time, que eu adorei a última aula, a gente fazer um quiz. Então, eu preparei mais um quiz. Na verdade, é de um site, né? De inglês, que está aqui sobre os pronomes reflexivos. Então, vamos lá. A primeira questão do quiz.
Aqui diz, escolha alternativa com o pronome reflexivo correto para cada sentença. Vamos lá. I do the laundry. I do the laundry. A gente tem herself, itself, myself, yourself. Então, a gente precisa identificar o pronome aqui. Qual é o pronome? I. Então, I do the laundry. A gente sabe que o I é myself. Easy peasy. Facinho. Né? Aí o próximo. John sent the email. John. John aqui é meu sujeito. Né? Ele enviou o e-mail. Então, he, que é ele em inglês, o pronome reflexivo é himself. Então, John sent the email himself. Próximo. 3. Sarah and I threw a party. Sarah and I. A gente tem dois pronomes aqui. Então, a gente está falando de nós. Nós demos uma festa. Então, o nós, que é we em inglês, tem como pronome reflexivo o ourselves. Então, Sarah and I threw ourselves a party. Vamos lá. 4. Number 4. What did you do? What did you do? Aqui a gente precisa achar o pronome. Qual pronome nós temos aqui? O you. What did you do to yourself? What did you do to yourself? 5. Our kids are all grown up now. Let them take care of. Nossos filhos já são adultos agora. Let them take care of. Deixe que eles tomem conta deles mesmos. Então, a gente tem aqui o let them, que é o they, né? Que é eles. Então, a gente tem o themselves. Deixe que eles tomem conta deles mesmos. Number 6. My cat likes to lick. Aqui é importante que a gente possa saber o it. Né? My cat likes to lick. Então, cat é um animal. E com animal in English, we use it. Então, gato é um animal. E animal em inglês nós usamos no it. Então, my cat likes to lick itself. Né? Meu gato gosta de se lamber, de se lamber. Ele mesmo gosta de se lamber. Então, a gente vai fazer o uso do it. You guys did a great job. Did you do it by you guys? Quando a gente tem you guys ou you all, a gente está fazendo referência ao you no plural, vocês. Então, aqui a gente precisa usar o pronome reflexivo do you no plural, não yourself. Então, a gente tem que usar o yourselves. You guys did a great job to do by yourselves. E aqui a gente tem o by, que o by ele indica o quê? Que a pessoa fez sozinha. Então, vocês fizeram um bom trabalho. Vocês fizeram sozinhos? Então, porque a gente tem o by. Então, tem essa tradução de fazer sozinho. Aí, o último. I like, but Sarah doesn't like. Então, a gente tem aqui o pronome I, que eu sei que é myself. E a gente tem Sarah doesn't like. Sarah é um nome feminino. E o feminino me remete ao pronome ela. E ela, em inglês, é she. E she tem o pronome reflexivo, herself. Então, não poderia ser outro, né? I like myself, but Sarah doesn't like herself. Eu gosto. Eu me gosto, mas Sarah não gosta dela mesma. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito. Então, essa ideia que eu fui fazendo para vocês, né?
de fazendo a tradução e conectando os pensamentos. É uma forma bastante útil de manter aí o conteúdo atualizado na mente de vocês. Então, essa foi a última aula do estágio supervisionado. Só tenho que agradecer aos professores da Unigran. É, foi um período, foram 4 anos, né, de bastante aprendizado. Ainda tenho muito que aprender, né, de forma prática, mas eu gostei bastante de gravar as aulas, ter que preparar, ter que estudar todo o conteúdo e associar tudo que estudamos durante esse período. Então é bastante gratificante gravar essa última aula. E agora é só enviar os relatórios e esperar pela correção. Meu muitíssimo obrigado e até a próxima.